Você foge das conversas difíceis? Fala a verdade. Foge ou não foge? Pois é. O que mais destrói as empresas familiares não é a falta de carinho. É a falta de um diálogo claro. E aí a gente vai deixando as conversas difíceis de lado, a gente vai perdendo um pouco essa clareza na hora de se comunicar e isso vai gerando frustração e rompimentos. Já sentiu que hoje o Café com a Líderes traz um tema super importante e estratégico para as empresas familiares e para as sucessoras de todo o meu Brasil. Mas antes de começar sobre esse tema, eu gostaria de convidar você para fazer uma oração comigo. Vamos lá, para a gente começar a semana colocando nossa vida, nossas decisões, nossos pensamentos, nossas ações, tudo na mão do Senhor, porque é quem interessa, tá bom? Então vamos lá, feche os olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam muito bem-vindas a mais um Café com a Líder e hoje nós vamos falar sobre conversas difíceis. Você está preparada para ter conversas difíceis com sua família, com seu time? Está preparada ou você foge das conversas difíceis? Pois é, hoje eu vou passar para vocês técnicas, métodos que vão te ajudar a enfrentar essas situações e para que você conduza esses temas com muita clareza, firmeza e principalmente respeito, tá? Eu comecei hoje a nossa live avisando que o que mais destrói as empresas familiares não é a falta de carinho, a falta de amor, mas sim a falta de um diálogo claro. E a falta de um diálogo claro é principalmente causada por uma falta de método na hora de se comunicar. Então a gente acaba fugindo daquelas conversas difíceis para não magoar, tá? E conversa difícil, ela não pode ser num improviso, tá? Os conflitos nas empresas familiares, eles são inevitáveis em tudo na vida. Olha, se você é casada, você tem conflitos com seu marido. Podem ser conflitos mais sérios, conflitos mais leves, conflitos que vocês sabem tocar bem, mas ninguém concorda em tudo, minha gente. Você que tá me escutando aqui sabe. Seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja no seu negócio, seja lidando com as pessoas de sua família, seja em empresas familiares, nós enfrentamos conflitos. Quem discorda disso vive num mundo paralelo, tá? Enfrentamos conflitos. Você pode não enfrentar de peito aberto, você pode se calar e se omitir, mas que tem conflito, tem, tá? É inevitável em qualquer negócio. Só que nas empresas familiares, os conflitos, eles vêm com mais peso, porque eles carregam junto do conflito um peso emocional muito grande. São memórias, afetos e principalmente egos, tá? Então, muitas sucessoras ficam com dúvida, como é que eu posso falar, como é que eu posso me comunicar com as pessoas sem parecer desrespeitosa, sem parecer ingrata, sem parecer que eu tô me achando melhor do que ninguém. E olha, gente, eu sei que comunicação é muito, muito difícil, é um tema que você tem que estar sempre se preparando, se fortalecendo. Eu sei porque, olha, é um dos maiores desafios que eu enfrento, ajustar minha comunicação para a audiência. Por quê? Você pode dizer, ai, Raíza, mas você fala super bem. Eu falo super bem em público. Eu falo super bem com minha energia, meu tom de voz. Só que você concorda que a gente tem, dependendo de com quem a gente tá falando, a gente tem que ajustar a linguagem? E às vezes eu me perco um pouco nisso, por isso que eu acho que é tão importante trazer esse tema para vocês, que é um tema que eu venho me preparando muito nos últimos anos. Como me comunicar melhor. Mas a comunicação não é só você saber se comunicar em público, ou só saber se comunicar na internet, ou só saber se comunicar na TV, no rádio. Não, você se comunicar com as pessoas próximas a você. Às vezes a gente usa um tom de voz, uma linguagem, opta por algumas estratégias de construção de palavras que ofende mais do que ajuda. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Essa aula é inclusive pra mim, tá? Essa aula é inclusive pra mim. Por ser importante pra mim que eu trago pra vocês. Porque aqui no meu canal é muito essa vida real. Eu não vou propor nada que eu mesma não precise ou não aplique na minha vida. Não teria a menor lógica, eu seria uma fraude se eu estivesse fazendo isso, tá? Eu trago realmente soluções que sejam práticas e que façam sentido para as pessoas que estão aí. Porque você tá aqui na rede social não é para você estar apaisando, não. Você tem que estar aqui na rede social com foco para
desenvolver alguma habilidade, para melhorar algo, para se conscientizar de algum problema que você tem, que você talvez nem percebesse. E é para isso que a gente está aqui hoje. Então aqui eu vou passar um passo a passo prático para te ajudar com conversas difíceis. E aí, claro, você pode usar esse passo a passo para tudo na sua vida. Seja para conversar com o marido, conversar com o filho, conversar com o funcionário, conversar com pessoas da sua família que você não está conseguindo um bom diálogo. E aqui a gente vai trazer essas ferramentas que são simples e práticas, tá bom? Então, anota aí. Primeiro passo, prepare-se antes de abrir a boca. A gente às vezes tem o ímpeto de começar conversas difíceis sem muito planejamento. E conversa difícil, ela não pode acontecer no improviso. Antes de você falar, você tem que definir um objetivo. Você tem que ter muito, muito claro isso. Então, você quer o quê? Você quer uma decisão? Você quer uma mudança de comportamento? Você quer um esclarecimento? Algo não ficou muito claro e você gostaria de um esclarecimento sincero? Então, você precisa ter uma estratégia por trás de uma conversa. Antes de ter a conversa difícil, você tem que saber o que é que eu quero extrair dessa conversa. Essa clareza vai te ajudar muito, tá? Então, traga fatos. Traga números, traga exemplos concretos. Nada de ficar acusações, sabe? Você traz números, você traz fatos. Por exemplo, nos últimos 3 meses tivemos 5 atrasos. É muito melhor você falar o fato em si do que você dizer assim, eu acho que você não está tão comprometida, você é muito desregrada com horários. Acusações, tá vendo? Não faz isso. Se concentra nos fatos. Mas antes de se concentrar nos fatos, nos números, traz o objetivo. O que é que você quer com essa conversa? Uma decisão, um esclarecimento, uma mudança de comportamento? Isso vai te nortear. Segundo passo. Estão anotando, né, gente? Vão anotando aí, que é muito importante que vocês tenham essa estrutura na hora de construir o roteirinho de conversas difíceis, para que tudo bem, você não precisa estar lá com o roteirinho na mão. Você vai construindo isso na sua mente e se preparando para não ficar à mercê da emoção. Sabe aquela sensação, às vezes, que a gente tem de que, poxa, eu tive essa conversa difícil, se eu tivesse conduzido de outra forma, talvez eu tivesse conseguido um resultado bom para todo mundo? Não é essa sensação? Pois é, por isso que essa live hoje ela é tão importante. Segundo, estruture o início da conversa. Comece com um propósito em comum que vocês têm, tá? Então, diga assim, eu queria que a gente encontrasse uma solução que fosse boa para o negócio e para a família. Sabe aquela pessoa sentir que está sendo acolhida naquela conversa? Que a opinião dela, que o objetivo pessoal dela também vai ser levado em consideração? É essa tese do acolhimento mais o foco, sabe? Então, você traz um acolhimento do tipo, eu sei que esse tema é delicado, né? Eu sei que esse tema é delicado, eu sei que às vezes é difícil a gente conversar sobre esse tema, mas eu acho que a gente precisa conversar porque impacta diretamente a equipe, os resultados. Olha como muda de figura você estruturar um início de conversa dessa forma, tá? Então, estruture o início da conversa estabelecendo objetivos que sejam em comum, propósito em comum. Quando você coloca todos os interlocutores da conversa no mesmo objetivo final, você faz com que o subconsciente daquela pessoa já se desarme e ela consiga propor até soluções ou esteja mais aberta para ouvir, tá bom? Terceiro passo, fale de comportamento, não de identidade. Se concentre nos fatos, tá bom? Então, troque julgamento de caráter por uma observação dos fatos. Não diga, olha, você fulano é desorganizado, você não é pontual, você é isso, você é aquilo. Diga assim, poxa fulano, nos últimos 3 meses, ou no último mês, nós tivemos 3, 4, 5 reuniões que começaram atrasadas ou que terminaram sem muita conclusão, que duraram mais tempo do que o previsto e ficaram sem pauta, sem uma pauta muito clara. Isso aconteceu várias vezes já no último mês, né? Eu contei aqui só eu mesma, eu contei 3 vezes. Então, você tira o peso da identidade e você abre espaço para uma mudança prática. Porque você não traz o julgamento sobre a pessoa. Você traz o fato e propõe uma solução prática para a mudança de comportamento em relação àquele fato. Tá? Quarto passo. Escuta ativa. Ai, meu Deus, essa é a mais difícil. É a escuta ativa. Escuta ativa, gente. Eu já venho falando aqui sobre escuta ativa nos últimos tempos e eu tenho trabalhado muito mais sobre isso. Escuta ativa é você escutar uma pessoa falando e você, de fato, está escutando o que ela está falando, sem necessariamente você estar na sua mente já preparando a resposta.
Só respirar e escutar. E eu sei o quanto é difícil fazer isso. É também um dos maiores desafios que eu enfrento. Particularmente, pessoalmente. E é por isso que a gente tem que treinar. Tudo que desafia a gente vem com uma contrapartida. De querer que a gente desenvolva aquela musculatura. E é feita academia. Você não começa pegando 100 quilos em cada perna. Você começa com 5, com 10, com 15, o que você aguentar. Mas é treino, sabe? É você, primeira coisa, identificar que você tem essa dificuldade. Mapear essa dificuldade. E quando você mapeia essa dificuldade, aí sim você vai buscar as ferramentas que melhor funcionam para vocês. E a escutativa é extremamente importante, porque não basta falar. A gente precisa ouvir. Ouvir genuinamente as pessoas. E numa era de muito barulho, de muito ruído no entorno, é difícil a gente ouvir genuinamente as pessoas. A gente quer se ouvir, mas a gente não quer ouvir as pessoas. Então, é importante que você repita sempre. Quando a pessoa fala, ao invés de você já vir com uma resposta, você repita o que essa pessoa falou. Então, você pode usar essa técnica aqui, ó. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você quer dizer. Então, você está dizendo que você sente que isso e aquilo outro, certo? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me explicando isso e isso. Porque a pessoa, na hora que você repetir o que ela acabou de falar, ela vai entender, poxa, ele está me entendendo, ele está me escutando de verdade. Não é que você está concordando. Aqui ninguém está dizendo para você não ter uma opinião, não ter um senso crítico, não ter um juízo de valor. Aqui a gente está dizendo para escutar, empaticamente escutar. Que antes de responder, contrapor, trazer argumentos diferentes, é você escutar o que a pessoa falou com calma. E logo na hora que você for abrir a boca, você repetir o que aquela pessoa falou. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você quis me dizer, fulano. Então, você está dizendo que você se sente assim, 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 assado. Pronto. Você já acolheu, você já validou, você já desarmou resistências. Você desarma resistências, o que você falar em seguida já vai ser melhor acolhido. Tá vendo que não é concordar com o que a pessoa está falando? É você se colocar no lugar dela, você ouvir o que ela tem a dizer e ela se sentir ouvida e acolhida. Mesmo que ela esteja errada e você vai mostrar isso com fatos e argumentos. Mas não agora. Primeiro você desarma a resistência. 5. Postura corporal e tom de voz. A autoridade não vem do grito. Pelo contrário, quando você vê as pessoas gritando é porque elas já perderam a autoridade. Elas só têm ali descontrole. E eu sei, gente, é difícil. Eu sei, olha, tudo aqui que eu tô falando é difícil. Por que eu fico o tempo todo dizendo que é difícil? Porque eu quero que você entenda que eu não sou o baluarte da perfeição. E por isso eu estou aqui ditando regra para vocês. De jeito nenhum. Eu estou mostrando para vocês o quanto é difícil, mas por outro lado, o quanto é um tema extremamente importante, que se você desenvolve essa habilidade, você vai ser uma pessoa completamente diferenciada. Fica entrando uma ligação aqui, desculpa. Travou? Estão me escutando? Confirmem aqui embaixo se vocês estão me escutando. Porque entrou uma ligação agora no meu celular, só para vocês me confirmarem. Estão me escutando ainda? Sim? Escrevam aqui nos comentários para me ajudar. Obrigada, já responderam sim. Então você mantém um tom firme, mas você não eleva a voz. Se você elevar a voz, você já perdeu. Na hora que você eleva a voz, você perdeu completamente a razão. Porque você já sabe que aquela pessoa que está gritando e se exaltando, ela não está no seu controle emocional. Ela já se descontrolou. E eu sei que a gente vem de uma geração que acha que o grito é isso que vai fazer as pessoas acordarem. Não é. Você vai bancar a louca. Se for mulher, então, aí que perde a moral. Nós, na liderança, nós temos... Sobre nós recaem pressões mais invisíveis ainda. A gente é julgada por coisas que a gente nem imagina. Então, como eu tenho que te preparar para a vida real, não é para uma vida de ilusão, eis aqui uma informação. Não levante voz. Nem permitam que levante com você. Mantenha sempre... Se a coisa se elevar, se o tom se elevar, você... Então, peraí, fulano, acho que a gente deveria dar uma pausa aqui agora, que eu acho que a nossa conversa não está caminhando para um bom lugar. A gente pode pedir pausa. É um vôlei. Espere um tempinho. Use pausas. Quando você estiver falando, use pausas.
O silêncio bem usado, ele transmite muito mais autoridade do que a pessoa que fica falando assim, e seu corpo comunica, tá? Então, na postura, você pode se inclinar ligeiramente para frente para desarmar o outro lado, né? Olha aqui, Lene falando, verdade, liderança feminina sofre outra vibe, por isso que a gente sempre tem que estar subindo o sarrafo, gente, porque quando o assunto é liderança feminina, recai sobre a mulher, aí é que eu não sou muito desse papinho de guerra dos sexos, de gênero, de nada não, mas eu também entendo que quando a gente está num local, numa posição de liderança, a gente comunica em vários aspectos, entendeu? Então, eu sempre tenho que preparar vocês para a vida real, para ambientes em que as pessoas não têm a mesma cabeça que a gente. Eu sei porque eu já enfrentei muito isso. Sexta dica: busque acordos claros. Não termine conversa sem deixar muito claro o que foi definido naquela conversa. Porque às vezes a conversa vai caminhando para uma camaradagem e fica as coisas muito soltas. Às vezes é intencional do outro lado deixar a coisa muito solta. Mas aí você tem que, arremata a conversa. Termina com algo concreto. Quem faz o quê? O que é que a gente definiu aqui? Quais são os próximos passos? Até quando? Qual o prazo disso? Como é que será acompanhado? Não deixa solta a conversa. Depois você ter tido o trabalho todinho de conduzir a conversa bem feita, com estratégia, com isso, com aquilo outro, com tudo que eu passo a passo que eu falei pra você, você deixar a conversa solta, você se ferrou. Porque tu tivesse o trabalho todinho de conduzir a conversa difícil e não arrematar com definições, tu que se deu mal. Então arremata. Então deixe definido o que foi conversado ali. Então quer dizer o quê? Essa conversa todinha arrematou em quê? Significa o quê? Ah, não, que a partir da próxima semana você vai ter que enviar isso e isso até tal data, que a gente revisa junto, que vai ficar isso e isso definido, que ficou você ou eu de procurar fulano para contratar isso ou definir aquilo. Definições. Não saia de conversas difíceis sem arrematar o assunto, tá bom? Sétima dica. Tem uma frase de bolso para baixar a tensão. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Do tipo, não estamos em lados opostos. Estamos aqui do mesmo lado do problema. Ambos querendo resolver esse problema, superar esse problema. Um não é competidor, inimigo do outro, concorrente do outro. Nós somos... Quem é o inimigo da gente é esse problema aqui. Que eu e você tem que unir forças para resolver esse problema. Outra frase muito boa é: eu não quero ganhar a discussão. Eu quero sair daqui com uma solução. Ganhar, perder não me interessa. Até porque todos perderemos se a gente não construir uma solução boa juntos. Porque aí mostra pro outro lado que ou vocês saem daquilo ali com uma definição, com uma solução, ou unindo forças para resolver o problema, ou todos estão perdendo. Todos estão perdendo. E quando é família, então todos perdem mesmo. Porque não só impacta o negócio, como também a família fica impactada. E, gente, onde tem muito amor, também tem muito ego. Tem muito orgulho, às vezes. Então, a gente precisa realmente ter preocupação, porque quantas famílias, irmãos, pai e filha, mãe e filha, quantos relacionamentos que eram para ser motivo de alegria, fonte de paz, fonte de frutos, se acabam por conta dessas discussões, por conta de não saber conduzir conversas difíceis. A gente vê adoidado por aí afora. Ah, Raíza, mas você fala isso porque você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece meu irmão. Gente, conflito vamos ter em todas. O que vai definir é como a gente se prepara para lidar com ele. E olha, não sou eu que estou falando isso não. A Harvard Business Review fala disso o tempo todo. E todas as sucessoras com quem eu converso e a quem eu tenho acesso, que concluíram esse processo muito bem concluído, já estão em outros patamares, todas elas dizem isso. Conversas difíceis. Antecipar, se preparar. Então o que a gente está fazendo hoje aqui é uma preparação.
Talvez você nunca tenha parado para pensar que existe técnica para conduzir conversas difíceis. E talvez seja exatamente essa técnica que você precisa para aliviar um monte de tensão no seu dia a dia. Bom? Então, a 8ª e última dica por hoje é: depois da conversa, faça um follow-up. O que é um follow-up, Raíza? É um acompanhamento, tá? Então, sem um acompanhamento, as conversas começam a virar desabafo. E não é legal a gente conduzir para o campo do desabafo, sabe? Fica uma coisa pouco profissional. Fica uma coisa meio fluida, meio indefinida. Desabafo varia da emoção. Não, a gente tem que sair definido. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter uma definição. Então, se vocês combinaram algo, com uma semana, volta a falar. Como é que você tá em relação àquele tema que a gente definiu semana passada? Follow-up, acompanhamento. Não pode deixar solto. Não deixa soltas as coisas. E é isso, olha. Conduzir conversas difíceis exige 4 elementos. Clareza. Falamos sobre isso mais cedo. Você chegar na conversa, antes de começar a conversa, tem que ter um propósito, claro. Acolhimento, firmeza e um acordo concreto. Eu vou repetir para você anotar. Clareza, acolhimento, firmeza e acordo concreto. Lembrando que firmeza não é grosseria, firmeza não é intransigência, firmeza não é um tom defensivo ou um tom agressivo. Firmeza é você entender o que você precisa ser definido e estar disposto a buscar uma solução juntos, tá? Então, conversas difíceis em qualquer seara não são monstros a serem evitados, muito pelo contrário. São pontes a serem atravessadas. E quem consegue atravessar essa ponte bem, evolui. Quem foge disso, perde a chance de alcançar outros patamares. E aí, gente, é quando a gente encara as coisas com o peito aberto, sabe? Com transparência, com uma genuína vontade de fazer a coisa dar certo. Tentando dar uma reduzida no ego, tentando dar uma aplacada no orgulho, na soberba. Realmente querendo daquilo ali você desenvolver virtude, a sua virtude principalmente, porque a gente não está no controle do outro, a gente só controla a nossa parte. Quando a gente entende que a gente está nesse jogo não para ganhar aquela discussão, a gente está nesse jogo para evoluir, para construir virtude, para viver em paz com as nossas escolhas, é outra vida. Como líder, como filha, como sucessora, você vai ser muito mais respeitado. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu queria te convidar agora para mergulhar nesse tema junto comigo no meu podcast Papo de Sucessora. Sim, temos um podcast! O primeiro podcast do Brasil feito por uma sucessora real para todas as sucessoras do meu Brasil que vivem as dores e delícias da família empresária. Né? E lá a gente debate temas muito legais, a gente fala sobre liderança, performance, negócios, fala sobre família, fala sobre cases reais de sucessão, que deram certo, que não deram certo, para a gente aprender e aplicar isso no nosso dia a dia. Então, não deixa, no link da minha bio tem o YouTube Papo de Sucessora, você colocar lá no YouTube Papo de Sucessora, Raíza Bernardo, ou no Spotify, se você prefere escutar, assistir no Spotify, você pode ir lá no Spotify, Papo de Sucessora, já temos vários episódios publicados, muito legais, com muitos insights, muitas curiosidades, muita coisa que vai agregar na sua vida e aliviar as tensões normais dos desafios do dia a dia, tá bom? Então, eu te espero lá. Você pode, inclusive, deixar nos comentários sugestões de temas que eu ainda não tenha abordado, que você acha interessante que eu traga. Pode deixar lá, vou adorar ouvir sugestões de temas. E se você precisa aprofundar em uma situação específica, se você está vivendo algum dilema muito particular que está te tirando o sono, te tirando a paz de espírito, então aplica lá, tem um formulário de aplicação no meu link da bio, que você vai poder preencher um formulário e aplicar para... Eu separei essa semana 2 horários na minha agenda, meia horinha, 40 minutos, para identificar algum dos cases de vocês, dos minhas seguidoras, sucessoras do meu Brasil, e a gente dá um diagnóstico de sucessão com insights práticos. Você vai sair com um plano de ação já para aplicar na sua empresa, na sua família.
E eu separei essa semana 2 horários. Então corre lá no link da minha bio, porque no instante acaba esses horários, aí acabou, tá? Só quando eu conseguir avaliar a minha agenda e disponibilizar novos horários na semana que vem, tá bom? Lembrando que o objetivo da gente estar aqui é construir esse espaço seguro de conversa, tá? Sobre os desafios da empresa familiar, porque no final das contas é nisso que eu acredito. Negócios prósperos e famílias fortes. Muito obrigada, uma ótima semana, que Deus abençoe todos vocês. Vamos embora trabalhar, minha gente. Segunda-feira, começou a semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.